O profissional técnico em eletrotécnica no desenvolvimento econômico e social. Este é o tema da palestra de encerramento do primeiro Seminário Nacional de Eletrotécnica e Eletromecânica. O palestrante convidado para falar sobre este tema é o técnico industrial Marcelo Neves, doutor em Engenharia de Petróleo e Energia, secretário municipal de Petróleo, Energia e Inovação Tecnológica de Campos dos Goitacazes. O mediador desta palestra será o técnico industrial e conselheiro federal, representante do Estado de Goiás, Valdeon Moraes Bueno, que neste momento fará a apresentação do nosso palestrante. O nosso palestrante é Marcelo Neves Barreto, é engenheiro civil, graduado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Nosso palestrante convidado também é licenciado em Física pela Universidade Salgado de Oliveira e em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Possui mestrado em Engenharia Mecânica, com ênfase em Automação e Robótica, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e doutorado em Engenharia Mecânica, com ênfase em Petróleo e Energia pela mesma universidade. Foi coordenador da Engenharia de Produção e da Engenharia de Petróleo e Gás na Universidade Estácio de Sá, de 2004 a 2013. Com vocês, o nosso palestrante. Muito obrigado aí pelo convite, agradeço ao CFT, tá, pelo convite, agradeço ao Vicente também, que me trouxe o convite pessoalmente. Cheguei aqui, já tive a grata surpresa de encontrar o meu amigo Sérgio, com qual a gente trabalhou junto, e aí, temos ainda um trabalho que é bem relacionado. E eu me sinto muito à vontade de estar aqui nessa casa, de estar no Cefet, porque eu sou oriundo de uma escola técnica, né, onde eu fiz o técnico em eletrotécnica, minha primeira profissão, né, lá 30 e poucos anos atrás, né? E foi da onde eu realmente fiz todo o meu alicerce para construir a minha carreira, né? Pude trabalhar como técnico em eletrotécnica durante um bom tempo, inclusive durante o tempo que eu estava fazendo a minha primeira faculdade, eu trabalhei como técnico em eletrotécnica, até mesmo na zona rural, onde a gente fazia instalações em áreas rurais, subia naqueles postes de madeira, naquela época que não tinha nem EPI ainda direito, né, não se exigia EPI, os senhores devem saber muito bem disso. E, né, foi assim, uma carreira que eu fiz com muito esforço, com muita luta, mas ao final a gente conseguiu aí grandes vitórias, né? E eu me sinto muito à vontade, como eu falei, de estar nessa casa, porque comecei fazendo técnico eletrotécnico numa escola técnica lá em Campos, né, que hoje é o IFE Fluminense, né, o Instituto Federal Fluminense, do qual eu sou professor também, tá? Sou professor lá, então, na mesma escola que me formei, hoje eu sou professor, né, já desde 2008, né? Bom, também sou professor da Rede FATEC, tá? Sou professor da Universidade Estácio de Sá também, de onde eu implementei cursos de engenharia e coordenei durante mais de 10 anos. E hoje eu atuo assim, né, já há alguns anos, né, atuo como secretário, né, municipal, tanto na área de desenvolvimento econômico, quanto na área de petróleo e energia, na cidade de Campos dos Goitacazes, e também como secretário executivo da Umpetro, que é a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, que reúne aí os municípios da Bacia de Campos, desde Niterói até o último, que é São João da Barra. Bom, e aí eu estou aqui para poder falar com vocês hoje um pouco justamente sobre o desenvolvimento econômico e o setor técnico, principalmente voltado para a área de eletrotécnica, tá? Então, com a permissão dos senhores, a gente vai começar falando aí. Bom,
Bom, aqui uma breve agenda daquilo que a gente vai falar, né? Passar muito rapidamente pela, né, área da eletrotécnica, que todo mundo aqui já conhece, e aí a gente vai começar, né, no seminário propriamente dito, que é falando do cenário econômico atual, impacto social e futuro e tendências, né? Bom, pedir só desculpa a vocês que eu estou com uma crise ainda de sinusite, então vocês vão ouvir uma tosse aí de vez em quando, né? Eletrotécnica, né, a área da engenharia aí que vai estudar e trabalhar com a parte da geração, transmissão, distribuição, utilização da energia elétrica. Como vocês veem, a área de eletrotécnica é uma das melhores áreas, pelo menos, né, eu sempre tive a consciência disso, para se trabalhar. Por quê? Porque é uma área muito vasta, né? É uma área em que você pode se dedicar desde a geração até a instalação residencial, predial. Então, passa aí por diversas áreas, então o campo de trabalho é realmente muito vasto, né? E formação e competências profissionais. Hoje, né, a formação técnica e eletrotécnica, temos cursos aí de 1 a 2 anos, cursos técnicos de 1 a 2 anos, oferecido tanto pela rede Senai quanto por escolas técnicas, né? Competências técnicas de um técnico, né? Projeto e instalação de sistemas elétricos, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, sempre em conformidade aí com as NRs, né, e as NBRs. Tá? E habilidades comportamentais que hoje são exigidas aí em quaisquer áreas, né? Trabalho em equipe e colaboração interdisciplinar, isso hoje é muito avaliado, inclusive nas entrevistas, a capacidade, não basta você ser um bom profissional, você tem que ter a capacidade de você saber trabalhar em equipe, né? Resolução de problemas técnicos complexos e responsabilidade com segurança e sustentabilidade, que, aliás, sustentabilidade é a palavra do momento, né? Inclusive, hoje aí né, o Brasil está aí vivendo a COP30, né? Então, hoje todas as áreas estão voltadas para a sustentabilidade. Então, os campos de atuação aí, né, geração de energia, trabalho em usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares, que o parque solar e eólico, né, está crescendo bastante, então a gente vai falar sobre isso, as muitas oportunidades que estão surgindo e vão surgir nessa área. Manutenção de turbinas, geradores, operação de plantas de energia, conformidade ambiental e eficiência na área de transmissão e distribuição, operação das redes que levam energia aos consumidores finais, manutenção de redes e subestações, monitoramento de qualidade de energia, gestão de infraestrutura elétrica, setor industrial, passamos aí pela área de automação industrial e controle, eficiência energética, que é uma das expressões do futuro aí, tá? Que mais vai crescer aí nos próximos anos, e integração de sistemas que trabalham com a internet das coisas, né? Ou seja, tá? É uma das áreas aí do futuro. Bom, demanda por técnicos em eletrotécnica, tá? Nós estamos vendo que com isso os inscritos em curso de eletrotécnica que estão procurando justamente os cursos de eletrotécnica vem crescendo bastante nos últimos anos, tá? Alta demanda de mercado, a profissão aí está sendo uma das mais procuradas, com mais de 45 mil inscritos apenas em 2024, tá? Significa aí os estudantes que estão estudando aí eletrotécnica, estão cursando o curso, né? Vocês estão num curso que realmente cresce muito, mas cresce por quê? Cresce porque existe e vai crescer ainda mais a demanda de mercado por essa área, né? E é um curso que conserva ainda um dos maiores salários. Entre os cursos técnicos, é aquele que tem um dos maiores salários, tá? É o curso de eletrotécnica. O salário médio hoje, né, da área de eletrotécnica, claro que isso aí vai variar de região para região, vai variar conforme a experiência do profissional, né, mas numa média hoje está em torno de R$ 3.255. Tá? E aqui um dado, né, que eu achei bem relevante, né? Mais de 70% ainda é de homens, né? Porém, nós vemos aqui 28% de mulheres, né? Mas nós estamos vendo que vem crescendo bastante a demanda também, a procura,
de curso técnico de eletrotécnica por mulheres, né? Pelas pessoas do sexo feminino. Há uns 30, 20 anos atrás, esse quantitativo aqui era muito menor, né? E hoje, né, a área também está sendo atrativa para as mulheres, e eu acho que elas têm bastante oportunidade no setor. Inclusive, empresas estão abrindo vagas exclusivas para terem mulheres no seu quadro funcional. Contexto do setor elétrico brasileiro, né? O Brasil possui a 7ª maior economia de energia do mundo, com consumo aproximado de 600 terawatt-hora em 2023. É o mercado-chave pela alta participação de tecnologias renováveis. O Brasil, ele dá aula para o mundo. É o que tem a maior matriz renovável do mundo, tá? Com mais de 80%, né, da sua matriz elétrica sendo de renováveis. E mais ainda, não só de renováveis, mas diversificada. A gente vai falar disso mais adiante, tá? Por quê? Porque ela pega a hidráulica, a térmica, a solar, a eólica, a biomassa, né, todos em crescimento. Qual país do mundo que a gente vê isso? Nenhum. E com uma expansão acelerada. 6,5 gigawatts de expansão apenas em 2025, de janeiro até outubro. Tá? 113 novas usinas foram instaladas nesse período. A maioria, lógico, nos setores que mais andam crescendo, que é o setor solar e eólico. Tá? Então, ó, número de usinas aqui, 113 novas usinas entraram em operação de janeiro a outubro de 2025, adicionando mais de 6.500 megawatts a capacidade instalada no Brasil. A predominância é a solar, que teve a implementação aí de 48 centrais fotovoltaicas, seguidas aí da energia eólica com cerca de 37 usinas. Tá? Então, isso significa o quê, gente? É demanda de mão de obra. Tá? Mais empregos, mais oportunidade de trabalho para os novos técnicos que estão aí em formação. Tá? E eu digo mais, tá? Com a questão da margem equatorial, existe uma enorme preocupação. Vão faltar técnicos no mercado, técnicos de todas as áreas. Tá? Eu estava participando de um seminário em Brasília no mês passado, e isso foi assim, um dos temas mais cogitados. A falta de mão de obra que vai ter daqui a 5 anos, 3 a 5 anos. Então, nós temos que começar a preparar esses novos técnicos agora, porque senão a gente vai ter que estar importando técnicos. Verdade é essa. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Tá? Já falei disso aqui, a capacidade instalada, né? O Brasil possui 52% da capacidade instalada hoje no Brasil ainda é do setor hidrelétrico. Tá? Composição da matriz, nossa, hidrelétrica, 52% da matriz hidrelétrica, eólica, cerca de 15,8%, biomassa, gás natural e solar, mais ou menos o mesmo valor, 8,5%. Então, mostrando realmente que a nossa matriz, 84% da nossa matriz é de origem renovável. Tá? E aí, mais uma vez, destaque para o Rio de Janeiro. Conforme o palestrante anterior, o Sérgio, falou, né, o Rio de Janeiro, se fosse produtor de petróleo, seria um país, né, se fosse um país produtor de petróleo, seria o 10º país em produção de petróleo no mundo. E, falando em capacidade elétrica também, olha lá, o Rio de Janeiro disparado na frente, liderou a expansão com cerca de 1.672,60 megawatts instalados, seguida por Minas Gerais e Bahia. Tá? No total, 17 estados adicionaram novas usinas em operação durante esse período. O Rio de Janeiro liderando aí toda essa expansão aí, né? Porque o Rio de Janeiro tem um índice solarimétrico muito alto. Tá? Isso favorece bastante a questão da energia solar. Né? Novamente frisando aí, matriz predominantemente verde, tá? Mais de 84% dessa matriz nossa, ela é de origem renovável, tá?
Em agosto de 2025, as energias eólica, solar e biomassa geraram cerca de 1/3 da eletricidade do Brasil, mostrando o forte crescimento que tem havido nesses setores de energia no país. Infraestrutura, né? A infraestrutura está se modernizando, embora ainda precise se modernizar bastante. Hoje nós temos excedente de energia que não está sendo absorvido pela malha das concessionárias, né? As concessionárias hoje, elas têm criado vários entraves aos pareceres de acesso das usinas, tá? Principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro e estado de Minas Gerais, porque o sistema já está com a sua demanda máxima, ou seja, as concessionárias não se modernizaram durante esse período e agora nós estamos pagando o preço. Nós temos alta capacidade de geração que não está sendo absorvido pelas concessionárias de energia. Tá? Então, infraestrutura moderna, está se modernizando, questão da sustentabilidade pela questão das fontes renováveis, as oportunidades profissionais, cuja expansão está criando a demanda urgente por técnicos especializados em instalação, manutenção e operação de novos sistemas. E isso tudo gera o quê? Desenvolvimento econômico. Por quê? Para se desenvolver economicamente, para uma região se desenvolver economicamente, atrair indústrias, atrair empresas, ela precisa de quê? Precisa de energia. Energia é um dos principais insumos que qualquer indústria precisa, tá? Então, uma da energia, logística, transporte, mas energia está no centro disso aí. Então, para o desenvolvimento econômico, temos que ter energia confiável e renovável que atrai investimentos industriais e vai produzir esse crescimento econômico. Né? Mercado de trabalho. O setor de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica emprega mais de 131 mil pessoas no Brasil, oferecendo oportunidades estáveis e bem remuneradas para profissionais técnicos. Né? As grandes empresas empregam cerca de 65,7% dos profissionais, né? Como, por exemplo, Eletrobras e distribuidores, que agora não é mais Eletrobras, mudou de nome, é Axia, não é isso? Axia, não é? E pequenas e médias empresas que empregam cerca de 31,6%, tá? Fomentando o empreendedorismo e negócios locais. Tá? Dados econômicos aí do setor elétrico. Né? Hoje nós temos aí cerca de 131 mil empregos formais, 215,4 gigawatts de potência instalada, 600 terawatts de consumo anual e os 84% sendo energia renovável. Tá? Geração de emprego. Tá? A indústria elétrica gera empregos qualificados, com salários acima da média nacional, crescimento de 25% no mercado livre de energia em 2024, a previsão para esse ano é um crescimento ainda maior desse mercado livre, superação de 50 mil unidades de energia distribuída, ou seja, as pessoas estão instalando painéis solares em suas residências, está crescendo cada vez mais, projeto de expansão cria demanda contínua. Sustentabilidade, o setor investe em fontes renováveis, reduz emissões e alinha seus objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A geração solar cresceu 35% em 2024, a expectativa de um crescimento ainda maior em 2025. Tá? Energia eólica representa, olha aí, Sérgio, energia eólica representa 22% hoje da matriz, tá? E continua crescendo, tá? E investimentos têm sido forte em energia solar e eólica, principalmente através de parceria público-privadas, que é o que tem fomentado justamente esse crescimento. Tá? Fazendo uma análise SWOT aqui do setor elétrico, né, que a gente analisa forças, ameaças, fraquezas e oportunidades, né? Quais são as forças do setor? Alta demanda no mercado, salários competitivos, estabilidade de emprego,
oportunidades em diversos setores e baixa taxa de desemprego na profissão. As empresas estão ávidas por mão de obra qualificada nessa área. Elas estão brigando entre si. Tá? Quem vai, por exemplo, o setor offshore, né, você vê isso aí constantemente. O empregado pulando de uma empresa para outra porque oferece uma melhor condição na outra. Por quê? Pela falta justamente de técnicos qualificados. Tá? Ameaças, economia instável, ou seja, mudanças na economia, né? Mudanças jurídicas na economia. Isso afeta investimentos, novos investimentos, principalmente ficar mudando as regras no decorrer do jogo, como tem acontecido muito no Brasil. Aliás, o Brasil é campeão disso, né? Para justamente propiciar essa instabilidade jurídica. Isso prejudica muito a questão de investimentos, tá? Gera insegurança. Concorrência de profissões correlatas, fatores climáticos extremos e dependência de políticas públicas ainda é um problema. Tá? Por isso a questão das parcerias público-privadas são tão importantes para o desenvolvimento do setor, para não ficar atrelado somente a políticas públicas. Tá? Fraquezas, falta de especialização avançada, nós precisamos dar qualificação contínua aos nossos técnicos, porque a modernização está acontecendo muito rápido, as tecnologias estão chegando de forma muito rápida. Isso significa o quê? Que a qualificação precisa ser constante. Tá? Você precisa estar requalificando a todo momento os técnicos com novas tecnologias que estão chegando, para que ele possa o quê? Ter condições de ficar competitivo no mercado. Tá? Desafios de saúde ocupacional, acesso limitado em algumas regiões. Aliás, essa questão dos desafios de saúde ocupacional tem sido realmente um impacto muito grande que tem acontecido da pandemia para cá. Né? As pessoas estão sofrendo, e fazer um alerta aqui, né? As pessoas estão sofrendo de um problema de saúde mental que tem se tornado crônico no Brasil. Tá? No Brasil e no mundo como um todo. Principalmente profissionais que trabalham confinados, né, que ficam embarcados 14, 21 dias, e depois da pandemia isso tem crescido bastante, essa questão de problemas de saúde mental. O índice de suicídio aumentou bastante, então isso tem sido uma preocupação hoje por parte tanto de políticas públicas de saúde, quanto por parte também das empresas. Tá? E oportunidades. Muitas oportunidades vão ser geradas com a transição energética, que eu sou um dos adeptos daquilo que o Sérgio falou aqui. Na verdade, fala-se em transição energética, mas o termo, para mim, mais correto seria integração, inclusão energética, porque você não está suprimindo as outras fontes, você está adicionando novas fontes, né? E que vão conviver aí juntas durante muitos anos ainda, né? Nós vamos ainda depender do petróleo ainda durante muitos anos, tá? Energias renováveis em expansão, automação industrial, smart grids, armazenamento de energia. Aliás, armazenamento de energia, o setor de baterias vai ser um dos setores que mais vai crescer aqui nos próximos anos. As pesquisas em baterias estão assim voando, tá? Porque precisa realmente, né? Precisa de baterias mais eficientes e com menor custo. Tá? E quando isso começar a acontecer de verdade, vocês vão ver como que o setor de veículos elétricos vai decolar em qualquer país. Tá? Vai decolar pelo mundo. O papel do técnico em eletrotécnica. Profissionais em eletrotécnica contribuem diretamente para a inclusão social ao modernizar a infraestrutura, expandir acesso à energia e elevar a qualidade de vida nas comunidades. Através de quê, gente? Eletrificação rural, levando energia a comunidades remotas. Com isso, você amplia o quê? Acesso à educação, saúde e oportunidades econômicas. Através de quê? Através da qualificação dessas pessoas que estão muitas vezes em isolamento geográfico, né? Pessoas que ficam em locais
de difícil acesso, mas quando você leva energia elétrica e você leva internet, você promove o quê? O acesso dessas pessoas, inclusive a qualificação técnica. Qualidade de vida, a energia gera qualidade de vida, né? Energia confiável melhora a saúde, segurança, educação e perspectivas de desenvolvimento local. E transferência de conhecimento, como eu falei, ó, capacita comunidades locais e comunidades afastadas, né? Através de programas de formação e oportunidade de aprendizagem, principalmente via educação à distância. O consumo per capita de eletricidade, né? O Brasil ainda está bem abaixo de outros países, né? Como Canadá, Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Itália, Reino Unido. Ou seja, temos um enorme potencial de desenvolvimento pela frente. Com o tamanho do Brasil, gente, com o tamanho do Brasil, olha aqui, o Japão é uma ilha. Olha o tamanho do Brasil. Ou seja, tem muito para a gente crescer ainda, muito. O consumo per capita de eletricidade do Brasil é significativamente inferior ao dos países do G7, indicando enorme potencial para crescimento da eletrificação e melhoria da qualidade de vida. Ou seja, nós temos ainda regiões do país, regiões rurais, que ainda não têm eletricidade. Por mais que a gente ache isso improvável, mas isso acontece e acontece bastante, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. E tudo isso gera o quê, gente? Gera novas oportunidades, né, para técnicos especializados, tá? Através do crescimento que é esperado aí para os próximos 10 anos, tá? Inclusão social através da energia, né? A energia leva saúde, bem-estar, refrigeração de medicamentos e vacinas. Com isso você pode montar postos de saúde em regiões afastadas, tá? Equipamentos médicos operacionais, redução de mortalidade, principalmente mortalidade infantil por falta de acesso. E, como eu falei, educação de qualidade, né? Você tendo luz elétrica, você pode promover, né, estudos noturnos, principalmente para a pessoa que trabalha durante o dia, né? Acesso a tecnologias educacionais digitais e maior permanência escolar dos alunos, né? Que acaba você educando pelas novas tecnologias. Desenvolvimento econômico local, criação de negócios locais, energia confiável, permite a abertura de pequenas empresas, oficinas, comércios e negócios que geram rendas para famílias, gera atração de indústrias, aquilo que a gente estava falando aqui, teve um colega que perguntou a questão que hoje, né, já existe, está assim, se produzindo muita energia, né, no país, mas essa energia ela é necessária justamente para atrair novos investimentos, principalmente em indústrias, para o desenvolvimento industrial, eu vejo de forma positiva, tá? É importante na agricultura, tá? Porque você permite a introdução de novas tecnologias na agricultura, modernizando e podendo produzir mais, melhor, né? E com certeza você incrementa o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a riqueza do país, né, com todo esse crescimento aí. Tá? Mega tendências que moldarão o setor de 2025 a 2034. Transformação do setor elétrico. 8 mega tendências identificadas pela pesquisa em volta de 2024 transformarão radicalmente a energia, como a energia gerada, transmitida e consumida no Brasil. Ou seja, teremos aí, ó, a introdução do hidrogênio verde, tá? Produção de hidrogênio a partir de energia renovável, combustível limpo para transporte e indústria e oportunidade econômica global. Ou seja, para os próximos 10 anos, né, isso aqui vai se desenvolver bastante. Novo campo de trabalho. Então, os nossos técnicos também, não só fala aqui para os técnicos, mas também para os professores e também para a questão de estar atualizando a matriz e a ementa na formação técnica dos nossos jovens, preparando-os para um futuro, né, diferente daquele, né, que nós tivemos a formação há 10, 20, 30 anos atrás. Tá?
Armazenamento de energia, conforme eu falei, né, um dos setores que mais vai crescer também nos próximos anos, o setor de bateria está voando, está voando. Transição energética, aí a questão, a transição energética vai demandar também muita mão de obra para modernizar ainda mais e tornar ainda mais renovável, e principalmente a questão da descarbonização na matriz energética. Recursos distribuídos através da geração descentralizada de painéis solares residenciais e comunidades autossuficientes, e veículos elétricos, né? Veículos elétricos aí uma revolução aí na mobilidade urbana. Então, é um setor que vai crescer bastante nos próximos anos. Continuando aí, inteligência artificial, né? E digitalização e sistemas de eletrificação da sociedade, completa o quadro aí de transformações futuras, né? Aqui, cronograma de impacto, né, esperado aí, tá, nos próximos anos, né, a timeline aí das transformações de 2025 a 2029, exigindo preparação dos profissionais desde já. Como o Sérgio falou, né, o melhor momento para você se preparar é há 20 anos atrás. Ou seja, se nós quisermos preparar para o futuro, tem que começar agora, bem antes, né? Não é porque vai expandir, vai começar a demandar fortemente daqui a 10 anos, que nós só vamos começar a preparar daqui a 10 anos. Nós temos que começar bem antes, tá? Então, o crescimento aí para os próximos anos, hidrogênio, veículo elétrico, IA, eletrificação total da sociedade. Então, a palavra-chave é o que, gente? Atualização profissional, tá? E como o técnico deve se posicionar para o futuro? Aquilo que eu já falei, aprendizado contínuo, participar de cursos, certificações, especializações em novas tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, energias renováveis, tá? Cidades inteligentes, tá? Desenvolver competências aí nessas áreas novas que vão surgir, hidrogênio verde, baterias, enfim. Muitas são as áreas aí novas que vão surgir para vocês, novos técnicos que estão em formação. E para aqueles que já estão no mercado também, tá? Aproveitar e estar se requalificando continuamente, aprendendo aí as novas tecnologias, tá? Então, competências futuras necessárias, tecnologia e programação, sustentabilidade e eficiência energética, segurança e compliance, tá? Estudos técnicos aí, né? Ou seja, nós vamos ter muito mais ainda, né? Parques eólicos, com isso vamos precisar de mais profissionais especializados aí em turbinas, em painéis solares, enfim. Inclusive, ó, infraestrutura de carregamento para automóveis elétricos, tá? E instalação. Hoje nós não temos, tá, técnicos, né? A maioria não conhece, não sabe como que instala isso aqui, ó, tá? Então isso aqui é uma demanda para já. Nós temos que qualificar os técnicos para poder, né, dominar essa nova área que está surgindo nesse momento, tá? E que está faltando mão de obra. Isso aqui vai crescer bastante. Imagina, gente, uma rodovia BR-101, quantos pontos vão ter que ser criados ao longo dessa rodovia? Tá? Então, isso aqui vai ser uma demanda fortíssima para os próximos anos. Tá? Bom, e aí nós estamos falando aí em COP30, né? O trabalho do eletrotécnico, né, está indo justamente ao encontro do que está se propondo, né? Principalmente no Brasil, na questão da energia limpa, né, e da indústria inovadora e da ação climática, tá? Enfim, tem mais algumas coisas aqui, mas posso depois deixar a apresentação aí, se vocês quiserem, né, para vocês darem uma olhada. Teria ainda mais alguns slides, mas senão vai ocupar muito tempo. O principal a gente já falou aqui. Queria deixar essa palavra aí, essa frase: o técnico eletrotécnico não apenas constrói infraestrutura elétrica, ele edifica o futuro econômico e social de comunidades e gerações. Visão para o futuro. Ok, pessoal? Muito obrigado. Dar os parabéns ao professor Marcelo.
e pedir desculpa, que eu vou complementar aqui o currículo do professor. É o professor da Universidade de Estácio de Sá, desde 2003, dos cursos de Engenharia e Administração e Direito. Professor do Instituto Federal Fluminense, desde 2009, nos cursos de Engenharia e Técnica em Mecânica. Exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Petróleo nos anos de 2009, 10 e 11, e secretário municipal de Petróleo, Energia e Inovação Tecnológica de 2012 a 2016, e novamente de 2021 até o presente momento, ambos na Prefeitura Municipal de Campos do Goytacazes. Então, no momento agora, a gente vai abrir para as perguntas. Balbino, nosso amigo. Tá, então nós vamos começar com o Balbino. Professor Marcelo. Pois não. Eu sou Francisco Ana Balbino, eu sou técnico industrial em eletrônica. Trabalhei em diversas empresas, em duas empresas multinacionais, uma era brasileira e a outra americana. A brasileira era a Varig. O senhor abordou temas que, inclusive, está na minha questão de pergunta desde o início do evento, porque todos falam em condições sociais, pobreza, qualidade de ensino, especialização, etc. No Rio de Janeiro, apesar dele ser o estado, um grande parque industrial, ele tem um sistema de ensino público por parte do estado do Rio de Janeiro e até algumas escolas particulares de má qualidade de formação de técnicos industriais. Mas como o estado é o maior responsável e capta os recursos principais do Fundep, a qualidade de ensino, no caso da FAETEC, e o senhor, que é um professor da FAETEC, certamente terá ou tem influência na estruturação da educação dessa escola técnica, dessa organização técnica. O meu apelo é para que se olhe com mais carinho, com mais intensidade, porque a FAETEC ela é um polo de desenvolvimento social e ela está cumprindo mal o seu papel. Eu sou pai de aluno da FAETEC. Outros 3 filhos que eu tive em outro casamento estudaram também na FAETEC, logo que ela mudou para a FAETEC. E a experiência que se tem hoje é pior. A FAETEC virou um caso de polícia. Inclusive, um deles, que não sei o quanto foi investigado ainda, foi o incêndio do laboratório de robótica da Escola Técnica Ferreira Viana, que a mim, que vivo a experiência dessas coisas todas ao longo desse tempo, né? E estudos como sindicalista, como diretor da FENTEC, que fui, diretor administrativo, hoje gestor, diretor financeiro do CRT Rio de Janeiro, e sou pai de alunos, hoje da FAETEC, do curso de Eletrotécnica, que faço parte da comissão de pais e alunos, tá? Então, todo tipo de atrocidade, eu diria que o ato de negligência também é improbidade, né? Então, esse incêndio, para mim, foi extremamente criminoso. Não sei o resultado da apuração, nós não sabemos nada do que acontece lá. Existem estudos por professores da FAETEC, inclusive faz parte dessa comissão que eu estou, que diz que o número de alunos que saem da FAETEC é extremamente significativo ao longo dos anos. Tá? Ultrapassa, inclusive, alunos que ficam reprovados, alunos que abandonam os cursos, alunos que ficam em recuperação, e a qualidade de ensino, falta de professores, é gravíssimo. Então, o senhor está dentro dessa unidade de ensino, não sei a que nível o senhor tem sua influência. Nós temos também aqui o professor Marcelo, que também é professor da FAETEC. Então, eu fazer um apelo, porque, inclusive, nós temos CFT, CRT, também tem a obrigação de participar e cuidar das discussões das escolas públicas e privadas, né? Então, isto reflete, inclusive, no desenvolvimento social, econômico das comunidades que dizem que furta energia,
que aí vem a baixa demanda brasileira, porque 30% da população brasileira não consome energia, e aí a baixa demanda do Brasil, num índice que não chega ao G7, com um país com uma população de 220 milhões de habitantes. Então, professor, eu peço a outros professores que estejam presentes, que a diretoria dos regionais, ao subsecretário de Estado de Energia Elétrica, que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é responsável pela FAETEC, cuide com muito carinho, porque nós temos 30% da população do Rio de Janeiro fora de condições de consumo e desenvolvimento socioeconômico. As comunidades são vítimas do Estado, vide que, ao longo dos 6 últimos governadores, praticamente quase todos foram presos. Então, nós precisamos, como cidadãos sérios, honestos, dedicados a essa educação. O senhor também pode ter sido técnico de alguma escola técnica, o senhor evoluiu, e certamente, como os meus filhos, como eu, viemos do estado ou de pobreza ou de classe média baixa, porque classe média para cima procura escolas que custam R$3.000, R$3.500 por mês e nem faz escola técnica, vão direto para as universidades exterior. Então, eu aproveitei essa oportunidade para que, com o senhor, que é o tema de eletrotécnica, mas os outros temas precisam ser abordados. Então, eu espero que os senhores, nas discussões de tecnologia dentro do Estado do Rio de Janeiro, interfiram e falem veementemente, porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a FAETEC estão negligentes, omissas e irresponsáveis. Eu diria, carente de uma possível intervenção, porque, com certeza, não existe alunos suficientes que eles informam ao Fundeb para receber os recursos que ali estão. Precisa de uma auditoria especial. É minha sugestão. Oi. Bom dia a todos os presentes. Eu sou o Luiz Carlos Manso, conselheiro regional do CRT Amazonas, né? Faço parte do CRT 01. Eu vi nas palestras aqui anterior do professor Sérgio, né, agora você também falando da expansão, né, da modalidade eletrotécnica, né, que irão demandar muita mão de obra para o futuro em técnicos de eletrotécnica, mecânica, certo? E outras modalidades técnicas para o crescimento do Brasil. Só que, tipo assim, eu vejo, estamos em expansão a produção de energia, certo? Mas eu vejo que o nosso gargalo hoje não se fala em investimento em transmissão de energia e nem de novas subestações para equilibrar o centro de carga dos estados e dos municípios. Você tem subestações dentro dos municípios, entendeu? E alguns estados aí que elas estão longe dos centros de cargas, certo? A gente não se vê isso daí, tá? Com relação a essa ampliação da transmissão. A produção está em alta, né? Nós estamos aí 247 GB aí só de offshore para ser implantado, on e offshore, certo? Fora as outras fontes de energia para o Brasil do futuro, tá? Que investimento, tá? Não se perde, né? Mas eu vejo esse gargalo. E com relação também à ampliação dos cursos eletrotécnicos, como falou ainda agora aí o amigo aí com relação aí, temos também uma grande gama, entendeu, de escolas aí técnicas, entre aspas, tá? Formando alunos, tá? E eu não vejo também uma fiscalização efetiva, entendeu? Que tem que ser do MEC. Tá? O CRT, CFT, ele só tem que pegar e verificar a veracidade daquele certificado se aquela instituto ou escola está registrada no MEC. Né? E aí, pasmem, algumas delas estão, sem ser com a carga horária adequada para a formação do bom profissional. Tá? Aí você acaba, tipo assim, contaminando, tá, a área profissional com relação aos maus profissionais, entendeu? Em todas as áreas, não só na área técnica industrial. Aí eu faço essa pergunta, né? Tem alguma investimento de ampliação da rede de transmissão do Brasil e novos investimentos também em subestações para poder equilibrar o centro de carga? Olha, nós hoje estamos vivendo um problema, assim, uma situação muito diferenciada, não sei se os senhores se lembram, lá no final do governo Fernando Henrique, né, em que nós tivemos apagões no Brasil justamente por falta de energia, né, de geração de energia. Então, a partir daquele momento, começou-se a priorizar a geração de energia e esqueceu justamente, né, que quando você gera, você tem que transmitir essa energia, né?
E parece que no Brasil você tem que estar fazendo as coisas, faz uma, depois faz outra, depois faz outra. Né? É interessante, né, esse tipo de política no Brasil. E aí o que está acontecendo? Um gargalo hoje. Você tem muita energia gerada e você não tem a absorção, a capacidade de absorção da rede. Né? Então, lá, por exemplo, em Campos, nós temos um centro. Oi, alô. Temos alô. Deve ter a pilha, né? Alô, alô. Lá em Campos, por exemplo, nós temos um centro de tratamento de resíduos, né? Do qual é extraído biogás, conforme até o Sérgio falou. E através desse biogás, eles geram energia. Tá? Hoje o centro já tem capacidade de triplicar essa geração de energia que pode ser injetada na rede, mas a concessionária não autoriza porque a rede não tem capacidade de receber essa energia. Tá? Nós tivemos aí uns 4 ou 5 megaprojetos de fazendas solares gigantescas para serem instaladas na região lá, em que a Enel também não deu parecer de acesso. Por quê? Porque a rede não tem capacidade de absorver essa energia. Então, olha o disparate da coisa, né? Nós vivemos lá na década de 90 o problema de apagão por falta de geração. Aí a gente corrige a geração e não se programa para as redes de transmissão e subestações, né? Então, é o que eu falei, parece que no Brasil se pensa por etapas, né, compartimentado. Né? Então, é um problema sério que precisa ser resolvido, né, que o poder público tem que atuar fortemente junto às concessionárias, exigindo que elas modernizem o seu parque de distribuição e de transmissão. Tá? Porque o que elas estão fazendo hoje em dia? Se você tem um investimento de 50 milhões para um parque, para uma usina solar, elas cobram mais 50 milhões do investidor para poder investir na rede dela, para ela receber essa energia que vai ser gerada. É como se eu tivesse querendo alugar uma casa, né, de um proprietário, eu pago toda a reforma da casa, pago tudo e não desconto nada. Né? No final, eu deixo a casa novinha para ele, de graça. Né? Então, é o que está acontecendo hoje com as concessionárias de energia, assim, no geral. Né? Então, nós estamos passando aí pela renovação agora, passamos pela da Light agora, estamos passando pela renovação contratual da Enel. Então, isso tem que ser cobrado pelos estados e pelo governo federal, pela União, em relação a essas concessionárias, a modernização do seu parque de transmissão e distribuição. Senão, de nada vai adiantar, nós vamos ter um colapso, como já estamos tendo aí com relação à energia gerada e energia transmitida e distribuída. Inclusive, estão até dificultando pareceres de acesso da energia distribuída para as pessoas que estão instalando painéis solares em casa. Né? Por isso que eles estão mudando a lei aí agora, cobrando mais tarifa para poder dificultar ainda mais. Ou seja, em vez de incentivar mais ainda a matriz renovável, eles estão criando dificuldade justamente por conta que as concessionárias não fizeram o seu dever de casa. Seu Wilson. Alô, alô. Professor, um bom dia. Bom dia. Gostei imensamente da sua explanação. Eu sou eletrotécnico, ligado ao CRT2 Macapá. Macapá? Macapá. Vai decolar. Vai decolar com tudo nos próximos anos. Estive conversando com o governador Clécio tem 2 semanas. Inclusive, vou fazer uma visita a Macapá. Devo fazer uma visita a Macapá aí talvez mês que vem, justamente para a gente trocar experiências a respeito da área do petróleo. Ok, então é o seguinte, esse tipo de assunto que foi tratado aqui, com relação, por exemplo, à energia solar. Há anos atrás, o governo incentivou o cidadão
a colocar energia solar. Você tem duas vantagens. Você melhora o sistema e reduz seu custo. Só que a coisa hoje já está mudando de figura. Estão criando taxas, estão criando aluguel de rede, estão criando uma série de dificuldades que, no sentido, vai mudar tudo e vai voltar ao que era. Outra coisa que eu vejo é o seguinte, com relação à energia eólica. No Brasil, tem uma série delas montadas, não tem nem rede. Está lá, encostado. E outra coisa que eu vejo, há mais de 30 anos, cadê o investimento do governo em cima do sistema elétrico? Não se vê. Outra coisa que o nosso amigo ali falou com relação à aprendizagem dos alunos de área técnica. Realmente precisa ter bons professores e formar bons técnicos. O que o Brasil precisa é de técnico. Eu sou técnico formado em eletrotécnica, formando de 1964 nessa instituição aqui. Eu galguei vários cargos dentro de empresas que eu trabalhei em mineração e eu trabalho com todas as áreas de especialização da área elétrica. E hoje você tem dificuldade de encontrar pessoas que às vezes fazem instalações residenciais e fazem errado. Então, realmente, nós estamos atravessando uma fase crônica, crítica, e que está na hora do governo começar a abrir o olho e fazer a coisa direito, porque não tem condições. Professor, muito obrigado pela oportunidade. E essa é a minha posição, e realmente eu sou contra uma série de coisas, porque, no meu entender, estão erradas. Na sua primeira colocação com relação às mudanças de regra, é aquilo que eu falei da instabilidade jurídica, né, que se tem no Brasil. Você tem uma regra, aí você vai e investe. No decorrer do processo, muda, né? Então, é um grande problema. Com relação à formação técnica, eu vivo isso atualmente, tá? Porque eu continuo professor. Tá? Os cargos que a gente exerce, a gente está. Agora, o que eu sou é professor, né? E eu vivo isso atualmente, né? E o grande problema é que hoje está se abrindo realmente, enlarguecendo a porta, né? O aluno ele vai lá, ele pode tirar, fizeram a mudança de regra lá agora. O aluno pode tirar 0 na primeira prova, tirar 0 na segunda prova, chega na prova de recuperação, se ele tirar 6, ele passou. E aí? Complicado, né? Então, por melhor que você seja professor, e eu tenho a honra de ter galgado todos os níveis da área educacional, fui professor do ensino fundamental do 2º segmento, antiga 5ª, 8ª série, atual 6º, 9º ano, professor de ensino médio, professor de pré-vestibular, professor universitário, professor de pós-graduação e professor do mestrado. Então, eu vejo claramente o nítido problema onde está, né? O problema hoje se está na formação básica e nas facilidades que o governo, infelizmente, cria para você ter apenas números, estatística. A verdade é essa, tá? Hoje se preocupa só com números, estatística. E se a gente continuar assim, o que está acontecendo? O aluno fica lá 2, 3 anos dentro do centro de formação técnica, sai sem conhecimento praticamente de nada, quando chega lá na empresa, a empresa tem que dar outro treinamento para ele. Tá? Eu acho que tem que haver uma integração entre os conselhos regionais, entre Firjan, tá? Entre os órgãos, né, que recebem esses técnicos, tá? Para justamente pressionar o governo, tanto o federal, quando for em nível federal, quanto os estaduais, quando a formação técnica é estadual, né? Para realmente apertar o critério. Tá? Porque na minha época, eu tenho certeza que na época dos senhores, na minha época a média era 7, e a gente ralava para poder tirar um 7. Tá? A gente tinha que ralar, estudar muito para poder conseguir tirar um 7. Tá? Hoje em dia, baixou para 6, tem lugar que já está baixando para 5, entendeu? Aí dá trabalho valendo praticamente metade da nota,
e por aí vai. Ou seja, cria essas facilidades todas para gerar números. Enquanto a gente estiver assim, em vez da gente caminhar para frente, a gente vai caminhar para trás. Uberval Baldini, presidente da BEAMA, e desde 1977 trabalho na área de energia renovável solar. Especialmente, também professor, já fui professor aqui e fora do país, e sou especialista nessa área. Fizemos em Campos o primeiro sistema de cidade inteligente com energia solar. Sabe qual a data que nós fizemos isso? Na década de 90. Então, nós estamos falando, a sua palestra foi bastante alusiva às questões de fotovoltaico e alusiva a toda essa questão que nós estamos passando hoje no Brasil. 30 anos atrás, nós estávamos 30 anos atrasados, continuamos 30 anos atrasados, principalmente por causa do marco legal. O senhor, como secretário, como está fazendo a questão legal para podermos fazer uma aproximação entre as instituições e levar para lá projetos que a gente tem desenvolvido em vários lugares? Estou vendo aqui a presença do Dr. Sérgio, subsecretário, e nós temos uma linha de ação onde a gente poderia fazer institucionalmente essa parceria. Então, a minha pergunta vem exatamente para isso. Quando é que nós vamos poder reduzir esse atraso que nós temos lá em Campos para que fique dentro das suas expectativas e colocamos a energia solar e a energia renovável no patamar que a gente espera? Sei que o marco legal não é um empecilho, mas a gente consegue evitar esse marco legal através de uma série de situações que já estamos colocando ao professor Vicente, técnicas. Como estamos num evento técnico, tecnicamente a gente consegue não prescindir da legislação e fazer com que a gente consiga usar a energia que a gente gera, armazena e dispõe para consumo próprio. Então, a minha pergunta é essa: quando vamos fazer o nosso acordo? Pergunta de milhões, hein? Pergunta de milhões. Olha, primeiro que eu acho que tem que haver uma união, né, de todos os setores para se cobrar isso. Tá? Cobrar principalmente de quem? Primeiramente, se for no estado do Rio ou qualquer outro estado, através de sua bancada federal no Congresso. Acho que já começa por aí. Tá? Existe no caso, a Assembleia Legislativa tem lá a sua comissão de energia, assim como tem na Câmara Federal. Então, eu acho que quando a gente começa a cobrar justamente dos nossos representantes, né, e cobrar o quê? Cobrar regras mais claras, cobrar regulatório mais transparente, cobrar realmente um sistema de um regulatório mais firme em torno das concessionárias, para que elas possam estar modernizando, sendo cobradas a modernizar as suas linhas de transmissão e de distribuição. Mas isso nós não podemos fazer como pessoas físicas, a gente tem que fazer como pessoas jurídicas, como, né, com as representações que nós temos, como conselhos regionais, tanto de técnicos quanto de engenharia, tá? Firjan, Sebrae, né, todos os órgãos que são representativos. Eu acho que tem que haver uma grande união de esforços justamente em prol dessa cobrança. Enquanto a gente ficar aceitando tudo aquilo que só vem, nada muda. A gente vai continuar 30, 40, 50 anos atrás, o Brasil imenso, com território imenso, com uma população imensa, e a gente atrás do Reino Unido, que é um pedacinho assim, né? E Japão, que é uma ilha, né? E, quer dizer, significa o quê? Que nós temos aqui muitas regiões que não têm acesso a necessidades primárias de energia elétrica. Nós somos um país, gente, né? Eu rodei por esse interior, nós somos um país de diferenças assim enormes, enormes. A gente que vive somente aqui,
né, na região sudeste, não vai para outros lugares, a gente às vezes não tem noção das desigualdades como são imensas. Então, a gente primeiro tem que tentar uniformizar o Brasil, tá? A gente uniformizar, né, dar condições iguais a todas as regiões, coisa que a gente não tem, tá? E cobrar. A gente tem uma cultura de não cobrar, né? A gente tem a cultura do esquecimento. A gente nem lembra, às vezes, em quem que a gente votou na última eleição para deputado, né? Enquanto a gente, entendeu, não desenvolver a cultura da cobrança, nós vamos continuar sendo assim, entendeu? Né? As coisas vão passando, passando, passando e nada acontece. Infelizmente. Então, é minha opinião. Está com o tempo meio escasso, possível mais sucintas, tá? Não, obrigado pela oportunidade. Meu nome é André. Eu comecei a dar aula em 1980. Né? Adoro dar aula de eletricidade. E nós escutamos várias coisas que contribuem, né, com o resultado da formação técnica, né? É carga horária, é média, uma série de coisas. Mas eu percebo também, ao longo desse tempo, uma falta de sinergia entre os currículos. Por exemplo, no curso de eletricista, na eletricidade básica, um dos conteúdos mais importantes é a lei de Ohm. E você desenvolve a relação entre as grandezas e cálculos, né? E não vejo uma sinergia na parte técnica. Por exemplo, a lei de Ohm, ela explica várias coisas. Então, o cara sabe fazer as contas, sabe a relação, sabe a fórmula, mas não sabe explicar o que é tensão de passo, o que é arco voltaico. Não há uma sinergia, né? Uma conexão, entendeu? Então, legal, o cara aprendeu um monte de continhas, né? Fazer e tal, 10 contas, acertar 10, né? Saber que a relação entre tensão, corrente e resistência é X. Mas ele de Ohm explica tanta coisa, e eu vejo muitos alunos técnicos que eu ensino, que eu trabalho, e não tem essa sinergia, entendeu? Não tem. Eu sei que não cabe, é MEC, né? Mas eu queria sinalizar isso. Obrigado. Não estou fazendo pergunta, estou fazendo essa colocação, né? Eu sou Gilberto Palmares, eletrotécnico, sou presidente, com muita alegria, com muita honra, do CRT-RJ. Eu, se for possível, queria que o senhor comentasse duas questões. Até porque eu falou ainda há pouco da Assembleia Legislativa, e eu tenho batido muita palma ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que esteve aqui, inclusive, na abertura. Ele tem sido um guerreiro, quase repetindo um mantra, em algumas questões que são importantes, inclusive para a gente, para o técnico. Ele fala da oportunidade que o Estado do Rio de Janeiro tem na negociação com o governo federal da sua dívida, que é enorme, tal do Propag, que propicia que haja redução dos juros da dívida, mas, em contrapartida, seja calculado. Ele fez uma conta aqui, hoje daria um percentual de 1% da dívida do Estado, uma coisa na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é uma quantia extremamente importante para ser investido na questão do ensino técnico. Como a questão do recurso é sempre importante, seja para quem está no município, seja quem está na escola, eu queria que o senhor comentasse a importância de a gente formar esforços nessa direção. E a outra é o seguinte: quando eu me formei, você terminava o curso, me formei aqui, e era obrigado a ter um estágio para você ser efetivamente registrado como técnico. Eu acho que o estágio tem uma importância muito grande, que é um pouco o link entre o que você aprende academicamente em sala de aula com a vivência profissional numa determinada empresa. Mas acho que estágio tem que ser remunerado, porque tem um monte de gente que estuda e trabalha, vem de família pobre. Se você for querer que ele faça o estágio sem ter nenhuma remuneração, acaba não fazendo. Eu
acho que o estágio é uma questão central no debate sobre ensino técnico. Tanto que lá no TRT, para dar o exemplo, a gente fez um pequeno programa de estágio e nós temos 5 estagiários lá remunerados. Então, se eu pudesse comentar tanto a questão do Propag quanto a questão da importância dos estágios. Eu vivi isso, né? Quando eu fiz o curso de eletrotécnico, eu tive que fazer estágio. Foi ali onde eu pude aprender, né, na prática, e começar a minha vivência profissional, né? Então, o estágio não só é importante para o aluno, né, aprender ali na prática, botar em prática aquilo que ele aprendeu dentro do centro acadêmico, mas também para poder ele ter as primeiras experiências profissionais da vida dele e, quiçá, né, se ele for um bom estagiário, ele ser até absorvido e aproveitado pela empresa, pelo local onde ele está trabalhando. Então, para mim, o estágio é fundamental. E tendo, né, no caso, uma ajuda de custo para poder ajudar esse aluno, até no seu deslocamento, tá, nas suas necessidades básicas, né, é sempre bem-vindo, né? Então, estágio aí é essencial, né, para o futuro do profissional. E a questão da união de esforços, né, é o que eu falei lá no início, né? A gente tem que se unir, né? Entidades representativas, conselhos de pais, né, de ex-alunos, né? Porque nós passamos por essas unidades de formação. Então, e a gente teve uma boa formação. Então, a gente também tem que, como cidadão, cobrar para que as gerações que vieram depois das nossas, né, possam ter a mesma qualidade na formação que nós tivemos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre revisitando os locais onde a gente estudou, onde a gente se graduou, e como representações a gente está realmente cobrando qualidade do ensino, porque realmente a formação está muito deficiente. Como professor, eu falo isso, está muito deficiente. Tá? E, novamente frisando, enquanto a gente quiser gerar só números, vai ficar nisso aí, vai cada vez pior. Tá? Nós não temos que ficar preocupados com o número de reprovações. A reprovação, se for necessária, ela tem que acontecer, tá? Para que você possa formar um profissional, forjar um profissional de qualidade. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT-CRTs. Técnicos industriais valorizados, sociedade protegida.